Olá, seja bem-vindo à Escola Bíblica da Vila, escola bíblica que acontece digitalmente aqui no nosso canal do YouTube e também em outras plataformas, uma iniciativa do Departamento de Ensino aqui da comunidade da Vila, em conjunto com outros materiais que a gente fornece aqui também, os próprios sermões e também a Cozinha da Mensagem. Se é uma plataforma de ensino digital que abençoa, obviamente, os membros da comunidade da Vila, mas também pode estar chegando a você sem que você faça parte aqui da nossa igreja. Então, o que eu te peço? Se você está assistindo pelo YouTube, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, tem muito mais conteúdo interessante para você conhecer. Se você já conhece o nosso trabalho, a nossa expectativa é, de fato, abençoar outras igrejas, e por isso a gente não faz esse conteúdo para um canal fechado, a gente deixa aberto, abençoar outras igrejas, abençoar outros ministérios. Então, se você achar essa aula relevante, compartilha com seus amigos, compartilha com outras igrejas, grupos interessantes que você fizer parte, para quem você achar que é relevante. A gente está retornando à Escola Bíblica da Vila, tratando agora do apóstolo Paulo. Na sequência passada, a gente tratou da Bíblia como um todo, tratamos da Torá, tratamos de profetas, tratamos dos evangelhos e agora a gente vai falar do apóstolo Paulo. Hoje, a gente trata das duas epístolas aos nossos irmãos lá em Tessalônica. Primeira aos Tessalonicenses e segunda aos Tessalonicenses. E por que começar por Tessalônica? Bom, tem dois motivos básicos para iniciar nossa jornada ali em Tessalônica com os Tessalonicenses. O primeiro deles, menos importante, é cronológico. O Novo Testamento ele começa com as cartas paulinas, do ponto de vista cronológico documental. É óbvio que a vida de Jesus acontece antes de Paulo escrever as cartas dele. Mas os evangelhos que descrevem a vida de Jesus foram escritos depois das cartas de Paulo. As cartas de Paulo são os primeiros documentos escritos do Novo Testamento. E, primeiro aos Tessalonicenses, disputa com Gálatas o título de primeiro grande documento. Beleza? Então, hoje a gente vai ver primeiro e segundo aos Tessalonicenses, logo mais a gente vai ver Gálatas, mas o motivo principal pelo qual a gente começa com os nossos irmãos ali em Tessalônica não é propriamente cronológico, e sim de situação, tema e ocasião. Um dos nossos objetivos aqui, ao cobrir a Bíblia como um todo, depois Torá, né, o Pentateuco, os profetas, os evangelhos, é mostrar que o texto bíblico ele contém uma narrativa coesa, uma ideia de narrativa coesa, uma história sendo contada do início ao fim. E os escritos de Paulo, as cartas de Paulo, embora situacionais para endereçar problemas de igrejas específicas, elas contêm uma teologia que está ancorada nessa narrativa como um todo. E em Tessalonicenses isso aparece de modo bem pronunciado. Então, iniciar com 1º e 2º aos Tessalonicenses é interessante, porque a gente consegue mostrar a cabeça de Paulo pensando nessa narrativa da criação até o Apocalipse. Em Tessalônica, isso é uma coisa que a gente consegue demonstrar. E conseguindo demonstrar isso é um bom ponto de partida. A gente vai tentar fazer isso com todas as epístolas, tá? A nossa ideia sempre é mostrar onde cada um dos livros se encaixa nesse esquema da grande narrativa, para que você seja capaz de contar uma grande história. E Tessalonicenses é um lugar onde isso aparece com uma maior ênfase. Então, por isso, a gente começa com o 1º aos Tessalonicenses, que tem para nós aqui um significado especial. Em primeiro lugar, porque Paulo escreve aos irmãos da Tessalônica tentando fechar um buraco que ficou no ensino ali de Tessalônica. Por que ficou um buraco no ensino de Tessalônica? Bom, se você leu o livro de Atos dos Apóstolos, você chega ali no capítulo 17, você vai ver Paulo visitando os irmãos ali em Tessalônica e evangelizando os primeiros irmãos ali.
Paulo e Silas, eles chegam ali naquela localidade, primeiro na sinagoga, depois aos gentios, como eles sempre fazem, e eles ficam lá muito pouco tempo, porque é um contexto de perseguições, tá? Eles estão sendo seguidos por gente que vai persegui-los por pregarem uma seita judaica esquisita. Então, de cidade em cidade, tem uma turma que vai perseguindo Paulo, fazendo o que Paulo fazia antes. Quem que são esses caras falando de um Messias? Então, é um contexto ali de perseguição. A ponto de, em um dado momento ali em Tessalônica, depois de evangelizar algumas pessoas e começar reuniões em casas e ensinar a respeito do evangelho nessas casas, Paulo precisar sair escondido de Tessalônica. E o que fica parecendo, o que parece que acontece ali, é que Paulo tem que interromper o seu ensino na metade. Então, para complementar o ensino que ele iniciou ali, mas ficaram dúvidas e ficaram questões em aberto, Paulo escreve. Dá muita impressão de que é isso que está acontecendo quando você lê primeiro aos Tessalonicenses, de que os irmãos em Tessalônica estão com dúvidas um tanto básicas a respeito da fé. E nessas dúvidas básicas você se pergunta, poxa vida, mas Paulo não ensinou quando ele estava lá? Quando você lê o relato em Atos, você vai ver que ele ficou pouquíssimo tempo, algumas semanas, né? Então agora ele está escrevendo basicamente, em primeiro aos Tessalonicenses você vai ver basicamente exortações a respeito de manutenção da fé mesmo sob perseguição, tá? Esse é um dos grandes temas ali em 1 aos Tessalonicenses. Então você tem um encorajamento de Paulo e um fortalecimento na fé de Paulo aos Tessalonicenses, quase que acalmando ali os Tessalonicenses a respeito de, olha, tem perseguição mesmo e tá tudo bem, tá? E aí começam esclarecimentos a respeito da segunda vinda de Jesus Cristo. E esses esclarecimentos a respeito da segunda vinda de Jesus Cristo, eles são importantes dentro desse nosso contexto de tentar entender como que a carta se encaixa na grande história. Paulo está com a segunda vinda de Cristo na cabeça. Talvez os irmãos em Tessalônica tenham demorado para sacar qual que é o lance, tá? Qual que é a grande história? Vamos contar a grande história de novo. Deus cria um mundo originalmente bom, que é corrompido pelo ser humano. O ser humano introduz a maldade no mundo. Se quiser mais detalhes, volta lá nas minhas primeiras aulas a respeito da Bíblia como um todo, que isso está explicado em detalhes ali. O ser humano corrompe esse mundo. Esse mundo que a gente experimenta, ele é um mundo criado originalmente bom, que ainda tem traços dessa criação magnífica de Deus. A gente ainda se impressiona, né? Com a lua, com o mar, com os vales, com o Grand Canyon, com as cataratas do Iguaçu, com o rio Amazonas. Poxa vida, a gente ainda se impressiona com a criação de Deus, a gente ainda se impressiona com a capacidade humana de escrever poemas, a gente ainda chora com música, ou seja, tem coisas, chora, sorri com a música, né? Ainda tem coisas na criação que a gente percebe que ela é magnífica, mas a gente experimenta essa criação com essa magnitude extraordinária da criação de Deus, mas também com a corrupção dela por meio do ser humano e da maldade do ser humano. Então a gente observa problemas que vêm dessa corrupção humana que a gente chama de pecado. A história que Paulo está contando e na qual Paulo acredita é que Deus não permanece alheio à corrupção desse mundo e ele vai restaurar esse mundo por meio do trabalho do Evangelho, por meio do trabalho do Messias, que funciona da seguinte maneira: Deus levanta um povo e do meio desse povo surge alguém. Então, do meio de Israel surge alguém que representa Israel como um todo, que cumpre a lei, e no cumprimento dessa lei o resto do mundo é abençoado e começa a ser restaurado. Essa restauração começa pela restauração de pessoas em Israel, mas também gentios, que compõem um novo povo de gente restaurada, de gente que iniciou o seu processo de restauração crendo na ressurreição
e sendo ressurretos junto com Cristo. Então, existe uma nova criação sendo feita, uma criação restaurada sendo feita, e Deus inicia o projeto de restauração de toda a criação quando ele inicia a restauração do corpo do próprio Filho, do corpo do Messias, na ressurreição. E assim um novo povo é chamado para fazer parte dessa vida em ressurreição, um novo povo que já entendeu a sua morte no pecado e passa a viver uma nova vida. E essa nova vida, obviamente, ela é fruto do Evangelho, que é uma vida restaurada pelo Evangelho, pelo sangue de Jesus, e ali esses indivíduos passam por uma transformação. Essa transformação não passa na salvação individual dessas pessoas, mas essa transformação faz com que a criação experimente restauração a partir dessas novas pessoas. Essas novas pessoas, elas vão se comportar como uma nova criação. A nova criação final, ela ainda não chegou. Mas a gente já experimenta essa nova criação final por meio das atitudes dessas novas criaturas. Se você quiser, de maneira mais didática, no futuro a gente tem novo céu e nova terra, no futuro a gente tem nova Jerusalém, no futuro a gente vai ter novos corpos. Mas novas criaturas a gente já é aqui e agora por meio da ressurreição de Cristo. Nós somos convidados a viver ressurretos como Ele, representando nessa terra que ainda é corrompida uma versão do que será a nova criação no futuro, restaurada. Beleza? Então Paulo ele tem essa visão escatológica que está acontecendo o futuro aqui agora já, por causa da ressurreição. A ressurreição ela iniciou uma contagem, ela deu start na contagem de uma invasão do futuro no presente, até o momento que isso será consumado. Só que essa explicação ela foi cortada no meio ali em Tessalônica. E então os tessalonicenses estão com dúvidas. Poxa vida, mas você falou que Jesus ia voltar para restaurar tudo, mas tem irmãos que já estão morrendo agora. O que acontece com eles? Por exemplo. Tá? Mas a gente está sofrendo perseguição e a gente está fazendo coisas boas e sofre perseguição. Por quê? Então Paulo vai explicar essas coisas ali aos tessalonicenses e vai ser uma carta com viés escatológico bastante pronunciado por causa dessas percepções ali dos irmãos em Tessalônica que pegaram a mensagem pela metade. Então, num certo sentido, Paulo vai se preocupar com o encorajamento desses irmãos que estão sendo perseguidos e, portanto, dica prática aqui, não é errado a gente pregar o evangelho e no bojo da pregação do evangelho, a gente encorajar os irmãos, a gente ser positivo, a gente dizer que tem coisas boas para quem faz parte do povo de Deus, que Deus nos abençoa. Sabe aquela coisa da gente criticar muito, às vezes, um pregador que é muito positivo? Pois é, positividade faz parte de encorajamento, tá? Agora, o problema é a gente parar por aí e não falar mais nada. Porque Paulo faz encorajamento, faz o fortalecimento da fé, depois ele faz um esclarecimento escatológico. Esse esclarecimento escatológico diz respeito a, olha, a gente ainda vive num mundo mau, num mundo corrupto, que ele vai ser restaurado no futuro e a gente ainda aguarda Jesus consumar essa restauração da criação de uma vez por todas, mas por enquanto a gente ainda vive neste mundo como se fôssemos habitantes do mundo vindouro. Mas vai ter um momento que a gente vai se encontrar com Jesus Cristo e a gente vai perceber na íntegra esse reinado dele. Então, embora Paulo não use a palavra reino de modo explícito como os evangelistas fazem, principalmente Mateus, Marcos e Lucas, 1 aos Tessalonicenses é uma carta que fala do reino de Jesus, do reinado de Jesus como esse verdadeiro rei que ainda virá. E que a gente vai observar em plenitude, mas enquanto a gente não observa em plenitude, a gente já age como súdito dele. E então vem a terceira questão, que são as instruções éticas e morais, para que a gente se comporte como esses verdadeiros súditos de um rei, que já é um rei, mas que a gente ainda vai se encontrar com ele.
São os 3 grandes temas da primeira epístola aos Tessalonicenses. Epístola e carta é a mesma coisa, tá, gente? Não tem diferença entre as duas. Então, esses são os grandes temas ali de 1 aos Tessalonicenses. E é por isso que, no contexto cultural evangélico, muitas vezes, 1 aos Tessalonicenses, em especial capítulo 4, é o grande capítulo que é utilizado para as pessoas pensarem no arrebatamento, porque tem esse encontro com o verdadeiro rei, que é Jesus, e que a gente está aguardando. E aí as pessoas imaginam, às vezes, esse encontro como um arrebatamento secreto, que a gente está aguardando esse encontro e em algum momento Jesus vai nos capturar e nos levar até ele, e a gente vai encontrar com ele. A gente tem que respeitar essa visão. Essa visão não é a visão reformada, nem da maioria dos estudiosos do Novo Testamento, nem da maioria dos especialistas em Tessalonicenses ou em teologia paulina, tá, gente? O que a gente sabe é que Paulo aqui está usando de uma imagem que ela é comum e familiar para os irmãos em Tessalônica, que é a imagem, por exemplo, que a gente observa na peça de teatro As Suplicantes, de Ésquilo, em que emissários importantes são encontrados fora da cidade e depois tem um retorno glorioso para dentro da cidade numa grande recepção. Da mesma forma, Suetônio, historiador romano, ele relata momentos na vida dos 12 imperadores lá que ele escreve, né, em que é comum que o imperador chegasse à cidade e fosse recebido fora da cidade e depois aquele povo retornasse num retorno glorioso. Paulo está usando dessa imagem para falar ali com os irmãos de Tessalônica que o verdadeiro rei, que não é o imperador romano, ele está vindo, e embora a gente esteja sendo perseguido agora, tem um momento em que a gente tem um encontro glorioso com ele, retorna para a cidade e proclama que ele é o verdadeiro rei. É essa a ideia de 1 aos Tessalonicenses 4, pelo menos de acordo com a maioria dos estudiosos paulinos, tá? Não significa que a gente menospreze os irmãos que acreditam num arrebatamento futuro, mas no contexto presbiteriano, a comunidade da Vila é uma igreja presbiteriana, essa visão de um arrebatamento futuro não é a escatologia oficial da igreja, e mesmo na academia também não é a visão prevalente. A gente respeita, discorda, apresenta as visões diferentes, as interpretações diferentes e explica o porquê que a gente crê de modo diferente, tá? Dito isso, 1 aos Tessalonicenses ainda deixa alguns mal-entendidos escatológicos que vão ser... Não é que deixa alguns mal-entendidos, vamos refrasear isso. 1 aos Tessalonicenses ela é uma carta que é interpretada pelos irmãos em Tessalônica, mas ainda existem interpretações que precisam ser corrigidas por Paulo. Paulo ainda corrige outras interpretações escatológicas na segunda epístola aos Tessalonicenses. Então, ainda tem mal-entendidos ali. O principal deles parece ser que existem alguns irmãos que estão dizendo assim, se a gente vai encontrar com o verdadeiro rei daqui a pouco, então a gente não precisa viver essa nossa vida aqui da maneira como todo mundo vive, se planejando, trabalhando, pensando no futuro, sendo prudentes. E Paulo vai falar, não. E aí alguns irmãos de Tessalônica, inclusive, param de trabalhar, porque não precisa mais trabalhar, não precisa mais estudar, não precisa fazer nada. E Paulo vai dizer, não procedam dessa maneira, porque quando vocês fazem isso, outros irmãos aqui acabam sustentando vocês. Então, quem não estiver trabalhando, que não coma. Vai lá trabalhar, não é porque Jesus vai voltar que você precisa interromper a sua vida. Percebe? Paulo, em 2 Tessalonicenses, ele corrige, inclusive, uma percepção escapista, que é o que muitas vezes uma visão de um arrebatamento futuro provoca. Vamos escapar da realidade. Não, vocês foram salvos para lidar com essa realidade, para sinalizar um reino que está vindo e para se comportar nesse lugar aqui e agora como representantes desse reino. Tá? 2 Tessalonicenses
traz isso de maneira muito forte. E enquanto a gente espera, o que a gente faz? A gente é exortado à oração, que é outro grande tema. Tá? Dentro do esquema geral das coisas, as cartas aos Tessalonicenses, aos irmãos de Tessalônica, na Bíblia, sequência é essa: criação originalmente boa, ela é corrompida, por meio de Israel e o Messias que representa Israel, Deus inicia o seu trabalho de restauração da criação. O Messias virá como rei e reinará plenamente, e nós temos então a consumação dessa restauração de todas as coisas. Tessalonicenses está lidando como que eu vou viver nessa tensão em que o rei já reina, mas ele ainda não voltou. Esse é o ponto principal que 1ª e 2ª Tessalonicenses vão responder, tá certo? Esse é o panorama principal, são os principais fatos aí de 1ª e 2ª Tessalonicenses. Depois, na próxima aula, a gente vai ver direitinho Gálatas. Compartilhe esse vídeo se você achou que ele foi relevante para você. A gente vai ficando por aqui. Até a nossa próxima aula.